Saudações da parte do nosso Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu desejo compartilhar com você uma reflexão, um texto que há alguns dias ele tem estado no meu coração, diante da realidade que nós observamos. E hoje, mais uma vez, eu acordei e esse texto me veio ao coração e eu senti o desejo de estar gravando esse vídeo, compartilhando essa reflexão com você. João 14, 23, a palavra do Senhor nos diz, na versão que Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Na João Ferreira de Almeida atualizada está assim: respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. A parte que me chama a atenção nesse texto, não que as outras não sejam importantes, mas a parte que tem me levado a refletir mais ainda, é essa última parte que traz esse destaque de que, além de ser amado por Deus, ele virá. Na verdade, o Pai e o Filho virão e farão morada em nosso ser. Fará do nosso ser o lar deles. O Pai, o Filho estarão morando em nós. E eu, refletindo sobre a evidência, a marca daquele que de fato encontrou a redenção por meio de Cristo Jesus. Imagine o Deus Todo-Poderoso revelado nas Escrituras como o Deus que pode todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que está presente em todos os lugares, o Deus que criou o mundo pela sua palavra e o sustenta e o mantém pelo seu poder. Tudo pode se acabar de repente com uma única voz, por minutos, por até mesmo segundos, tudo pode se desfazer pelo seu poder. Agora imagine que Jesus Cristo nos garante que uma vez que nós nos comprometemos em amá-lo, em obedecer a sua palavra, nós seremos amados por Deus e ele virá fazer morada em nós. O que eu quero chamar a sua atenção é de que a caminhada do cristão é uma caminhada singular, marcante, profundamente marcante e algo extraordinário. Ter Deus morando em você não pode ser uma experiência qualquer, não pode ser algo forçado, não pode ser algo empurrado, não pode ser algo sem prazer. Nós precisamos encontrar o prazer e o regozijo na nossa caminhada cristã. Eu quero chamar a sua atenção, porque talvez você se sente empurrado, talvez você se sente carregado, talvez você não estaria mais na igreja se não fosse a sua mãe, se não fosse o seu pai, se não fosse o seu esposo, se não fosse a sua esposa. Talvez lhe falta no seu íntimo o desejo, a vontade, a alegria de estar com o povo de Deus, a alegria da adoração, o prazer na oração, o prazer da leitura da palavra, o desejo de conhecer a verdade mais e mais. Então, a falta disso pode ser uma evidência de que talvez esse Deus ainda não fez morada no seu ser, no seu interior. Nós, você
não podemos nos permitir a tão grande engano. A vida do cristão é marcada por uma experiência singular, cada dia, todos os dias, com Deus Todo-Poderoso. Cada dia uma oportunidade, cada dia uma possibilidade de ouvi-lo, de ser exortado, de encontrar alegria em meio à turbulência, em meio à circunstância adversa, em meio à tempestade. Quando olhamos para os grandes homens de Deus nas Escrituras, nós vemos estes homens passando por momentos, encarando a própria morte com determinação, com propósito, com alegria. E nós não podemos pensar que conosco deve ser diferente, porque o Deus Todo-Poderoso veio fazer morada em você. Então não pode ser algo forçado, não pode ser algo empurrado, não pode ser na pressão. Você encontrou a verdade, você encontrou a força interior, Deus Todo-Poderoso veio morar em você. A adoração é viva, a adoração é reverente, a dedicação em entender, em aprender a verdade é contínua, é prazerosa. O serviço, a contribuição para a expansão do reino, para a edificação da igreja, tem que ser algo que vem de dentro de nós, porque o Deus Todo-Poderoso veio morar em você por meio da pessoa do Espírito Santo, e Ele é poderoso, Ele é grandioso para fazer coisas grandes, maravilhosas e extraordinárias na nossa vida. Pergunte para você se você não tem fantasiado a caminhada com o povo de Deus, se você não tem manipulado você mesmo a pensar que é um cristão, quando na verdade você não percebe, não sente, não vê que de fato esse Deus Todo-Poderoso mora em você e que você tem prazer em conversar com Ele, tem prazer em estar com a sua palavra, tem prazer em estar com seus irmãos, tem prazer em adorá-lo na sua casa, em adorá-lo no templo com os irmãos. Se isso não é uma evidência, eu peço a você, suplique pela graça de Deus, caia de joelho pedindo ao Deus Todo-Poderoso que venha morar em você, fazer de você a morada, para que você não viva sendo empurrado por alguém, pressionado por alguém, a estar no meio, a fazer as coisas do povo de Deus, sem na verdade ser ainda povo de Deus, morada do Deus Todo-Poderoso. Pense sobre isso, não se permita tão grande engano. Suplique pela graça de Deus. Você precisa ter experiências com este Deus, de respostas às suas orações, experiências profundas no seu quarto de oração, de portas fechadas, onde a paz de Deus inunda o seu ser, onde você se arrepende de pecados e chora e lamenta pela sua pequenez, pela sua fragilidade. A sua experiência com Deus é marcante, deve ser profunda, porque o Deus Todo-Poderoso fez morada em você. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, encontre este caminho, encontre este lugar, ou na verdade se torne este lugar morada para o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém.